Nessa lição, nós vamos trabalhar com a leitura de objetos de interesse dentro de um determinado espaço. Na aula anterior, a gente trabalhou com a gravação de objeto de interesse, no caso era um retângulo, poderia ser outro objeto qualquer. Agora nós vamos fazer a leitura. E naquela parte a gente trabalhou com o espaço RGB, né? Que era mais simples, mas a partir de agora, nessa parte de leitura, a gente costuma trabalhar com o espaço HSV, sendo que H significa Rue, que é matiz, que é cor verdadeiramente dita, S é saturação, que é a pureza da cor, né? A nitidez, e o V, que é do brilho, a intensidade da luz. Então esse espaço tem características mais sofisticadas do que o outro. Mas nós vamos trabalhar, por enquanto, apenas com a parte de matiz, né, da cor. Vamos deixar de lado a saturação e a intensidade de luz, mas é importante saber o seguinte, que a gente tem essa roda de cores aí. E quando a gente quer definir uma determinada cor, a gente, na realidade, tem que definir duas partes. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático. A gente define sempre em nível e nos graus, né? E, por exemplo, o vermelho, a gente tem que definir uma faixa, no caso aí de 0 a 10, que é vermelho, e a outra faixa, que é da parte anterior, que é de 160 a 179. Então, sempre que você quer definir uma determinada cor, você pega o centro e divide em duas partes e define essas duas faixas. Vendo como a gente faz isso num programa, fica mais fácil. Então, esse programa aí, ó, vocês veem que depois a gente começa ali com aquelas importações, né? Importa CV2, importa a classe Picâmera 2, importa o NumPy, importa time. E aí, no caso, a gente vai fazer uma tela maior, 640 por 480, e a gente começa trabalhando com o espaço RGB, tá? É tudo até essa parte é igual ao que a gente trabalhou agora. Mas a partir daí a gente vai começar a já definir coisas do espaço HSV, porque a gente vai logo depois no programa a gente vai converter esse espaço de RGB para HSV. Então, como eu falei, como a gente quer pegar os objetos que estão lá no espaço, a gente quer pegar os objetos, ou um objeto, não sei, vermelho, né? Vamos pensar em um objeto para ficar mais simples. Então, o objeto de interesse é um objeto vermelho que está ali no espaço. Então, eu defino duas faixas. E eu defino isso aí, ó, usando esse array aí, né? Então, a parte de baixo, que eu chamo de red 1, né? Lower e upper, e a outra parte que eu chamo de red 2, que também tem um lower e upper. No red 1 eu vou de 0 a 10, e no red 2 eu vou de 160 a 179. Então eu defino as duas faixas do vermelho na roda de cores. E como é que eu uso isso? Aí que está o pulo do gato. Vamos ver a continuação do programa aí. Eu entro num loop while ali, ó. E eu pego o espaço que é BGR, né? E transformo isso em HSV com essa linha. HSV igual a CV2, CVT color, o frame color BGR
to HSV. Então estou convertendo um no outro. Aí eu passo a trabalhar com o espaço HSV. E eu faço uma coisa importante, que eu, para cada faixa dessas, eu crio uma coisa chamada máscara. Então está nessa linha aí, ó, mask 1 igual a CV2 em range HSV, lower do RED 1 e upper do RED 1. O que significa? Significa que o software vai buscar os pixels que estão com a cor nessa faixa aí, que no caso é de 0 a 10, e vai transformar esses pixels da cor original, vai transformar em branco. Então vou ter uma figura branca. Aqueles pixels que são daquela cor naquela faixa vão ficar brancos. E eu crio uma outra máscara, como eu tenho duas faixas, na outra faixa aqui é a mask 2, que pega ali o lower red 2 e o upper red 2. Então vou ter duas máscaras, dois desenhozinhos brancos. E o resto de todos os pixels que estão ali no espaço são transformados em preto, tá? E o que eu faço então? Para eu ter a máscara final, eu combino a mask 1 com a mask 2. E aí eu posso criar uma nova janela, só para mostrar aqui no nosso exercício, eu posso criar uma nova janela em que eu mostro essa máscara, tá? Normalmente, quando você está fazendo uma aplicação, você não precisa criar essa segunda janela. Isso é feito nos bastidores. Nós vamos ver que depois, tendo definido essa máscara, eu consigo trabalhar isso como o objeto de interesse. Eu posso, por exemplo, achar o centro do objeto de interesse e aí ver se esse centro mudou de lugar ou não. Mas, por enquanto, nós ainda estamos meramente mostrando nesse programa aí como se cria essa máscara, tá? Então é isso aí, esse programinha aí, que é o que a gente vai executar para vocês verem, vão entender melhor. Ele se chama máscara de captura.py, PY, está lá no nosso GitHub. Vamos então para o nosso laboratório, estamos aqui no Raspberry, já copiamos, criamos aqui dentro o programa, né, o máscara de captura, e verificamos a indentação e vamos tentar executar esse negócio, ver se funciona. Vamos ver aqui, CD curso. Python 3, máscara de captura PY. Ele deve aparecer uma tela com o que o nosso Picard está vendo, a câmera, e vai aparecer uma outra tela que vai mostrar a máscara, né? No nosso caso aí, se tiver um objeto vermelho ali no espaço, né? Vamos ver. Aqui está a câmera. Então a câmera, ela está vendo ali bolinhas e quadradinhos, tem bolinha azul, quadradinho azul, bolinha verde, tem aqui esse cubinho vermelho. Então o nosso objeto de interesse é esse cubinho vermelho. Se for feita a varredura aqui, vai ser criada uma máscara aqui nesse lugar e o resto vai ser tudo preto. Será que foi criado? Vamos ver aqui, né?
Eu justamente projetei aqui, ó, opa, ali, está lá. Vocês veem que a máscara está ali, ó, máscara perfeita. Então esse aqui, ó, essa aqui é a máscara do objeto aqui, tá? A gente pode colocar mais ou menos aqui um em cima do outro, para vocês verem que está mais ou menos, infelizmente, está na altura, né? Está no lugar certinho. Então eu tenho aqui, ó, eu já tenho capturado essa máscara. E eu posso trabalhar com essa máscara, é o que a gente vai ver no próximo programa. Vamos ver então esse novo programa que a gente chamou com um nome enorme, né, que chama Mostra Centro de Objetos de Interesse, que é justamente o que a gente quer. Esse programa é semelhante ao anterior, é uma continuação, ao acréscimo do anterior, em que a gente, tendo aquela máscara, a gente vai tentar encontrar o centro da máscara, que é o centro do objeto de interesse. E eu tendo esse centro, as coordenadas desse centro, eu posso, por exemplo, se eu movimentar o objeto, digamos que eu estou movimentando lá o meu cubo vermelho, eu posso movimentar, por exemplo, a câmera, né? Então a câmera vai acompanhar esse objeto. Vamos ver como é que a gente fez isso aí, né? Vamos seguir linha a linha. Começo ali é tudo a mesma coisa. Definimos as duas faixas. Agora já deu para vocês entenderem, né? Nós temos duas faixas aí da roda de cor e cada faixa dessa gera uma máscara. Depois eu junto as duas máscaras. Aí aqui eu converto de BRG para HSV, junto as duas máscaras, isso tudo a gente já viu. Agora, o mais importante é o seguinte, existe um conceito aqui que é o conceito de contorno. Então, a máscara tem um contorno. E esse módulo CV2, ele tem um método que é importantíssimo, interessantíssimo, que é o Find Contours. Então, eu jogo no contorno, eu jogo justamente através desse método aqui. Aí eu tenho o contorno, digamos que aquilo ali fosse uma elipse, né? Eu estou vendo uma esfera, mas é o contorno de uma elipse. Não interessa, eu estou vendo um negócio ali que é mais ou menos um cubo, mas é mais ou menos uma coisa quadrática, né? E aí calcula o centro. Como é que se calcula esse centro? Está aqui embaixo, mas eu nem vou entrar em detalhes, porque eu mesmo não acompanho isso, que isso é matemática, né? Matemática de geometria. Se eu tenho ali uma determinada figura, como é que eu acho esse centro? Então tem essa calculeira toda aqui. O importante é que usando aqui esses métodos aí do módulo CV2, eu consigo encontrar aqui o centro. E além disso, eu ainda tenho esse método aqui muito bom, que é o método Circle, em que no CV2 Circle eu desenho no centro do objeto de interesse, eu desenho uma rodinha e coloco as coordenadas nesse centro aí, que é justamente nesse put test. Vocês lembram que esse método put test a gente já usou anteriormente, né? Lembra? Dos primeiros exercícios nessa parte de câmera, que a gente punha lá aquele 22. Aqui a gente conseguiu, através dessa calculeira toda, a gente conseguiu ali as coordenadas do centro da máscara, né? Do contorno da máscara. A gente pega isso que é o ponto central do objeto de interesse e a gente coloca isso ali. E mostramos esse negócio, tá? Então tá aí o
nosso programa. Esse programa já coloquei lá no GitHub também, vocês podem copiar, etc, etc. E vamos para o nosso laboratório para ver se esse negócio vai funcionar. Estamos então aqui no Raspberry, já fizemos todos aqueles procedimentos de colar, de copiar, colar, verificar a indentação. Vamos tentar executar aqui, né? Vamos lá para nossa pasta querida aqui, CD curso. E aqui tem, tem aquele nome enorme, né? Python 3, mostra, até anotei aqui, né? Mostra centro de objeto de interesse. .py. Mostra centro de objeto de interesse PY. Então deve aparecer a tela com o objeto e deve aparecer no objeto vermelhinho. Eu não mexi no meu PyPicart, então tem o vermelho é aquele cubinho, né? Vamos ver se aparece aqui, ver se funciona. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, com fé. Vamos ver aqui. Aqui, ó, por acaso eu mantive aquela máscara, nem precisava, né? Mas ele capturou a máscara. Vamos ver aqui que é o mais importante. Tá vendo ali, ó? Ele fica oscilando um pouquinho ali, mas vocês veem que está ali. O objeto de interesse é aquele cubo. No centro do objeto de interesse, eu tenho um pontinho, o centro está lá, no pixel 265, 244, 245, 265, 266, 244, 245. Então é isso aí. Eu consegui capturar um objeto e eu posso usar esse valor aí para fazer, por exemplo, quando o cubo se movimentar, a câmera se movimenta. Nesse programa nós não estamos fazendo isso. Então eu vou movimentar esse cubo aqui para vocês verem. Ele vai mudar o centro ali, vai mudar a posição, né, os pixels ali do centro, mas não vai mexer na câmera. Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz a movimentação, outras movimentações, tanto da câmera como do próprio Picar, ele acompanhando o objeto de interesse. Isso aí é uma coisa da maior importância, vocês nem imaginam quanto isso é importante. Mas vamos ver se vai funcionar aí. Eu vou movimentar aí o nosso cubo e deve mudar ali não quero atrapalhar, não quero atrapalhar ali o negócio, mas vai aparecer pelo menos meu braço ali. Demora um pouquinho, né? Vamos aí, com fé. A coisa não está muito boa porque não está muito claro ali. Se eu aumentasse a iluminação, a coisa facilitava, mas ele deve estar tentando capturar, né? Vocês vão ver pela máscara ali, né? Olha lá. Vocês veem que como a iluminação não está muito boa, a máscara não está muito boa. Vamos ver se eu consigo a iluminação melhor aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Como eu melhorei a iluminação, ele já capturou a máscara ali tranquilamente, né? Então a iluminação é sempre importante, né? Apesar desse espaço aí, esse espaço ele é mais sensível do que o RPG. Vamos fazer uma nova experiência agora mantendo a iluminação, para ver se ele captura mais rápido, né? Foi quase que imediato, né? Estão vendo? Então tá aí.
E se meu objeto de interesse fosse uma bola vermelha? Porque ele, na realidade, ele capturou o vermelho, né? Então vamos colocar ali, tirar o cubo e vamos colocar uma bola vermelha. Tá vendo? Ele capturou a bola vermelha. Ele não sabe se é um cubo ou se é uma bola, né? Ele sabe que é um objeto, ele fez a máscara. Vamos ver a máscara aqui, ó. Olha lá, a máscara ali é da bola. E aqui está a bola. Eu posso movimentar. Ele está ali. Vocês veem que o primeiro número ali é o pixel a partir do canto esquerdo. Então é 34. Lembra o 22, 22 era ali no cantinho? 305 é na vertical. Então está funcionando aí. E como é que eu pegaria um objeto azul? Aí eu tenho que mudar aquele range, né? Aquelas duas partes ali, né? Para a cor azul ou para a cor verde ou para outras cores quaisquer. Enfim, o importante é que vocês viram que a coisa é assim, não é mágica nenhuma, é tudo ciência. E agora vamos ver na próxima aula como é que a gente faz a movimentação do picar para, por exemplo, a câmera acompanhar o movimento do objeto de interesse, ou eventualmente até o próprio picar andar atrás de um objeto de interesse, né? É o que a gente vai ver a seguir. Mas até agora deu tudo certo. Estamos todos de parabéns.